Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos, amigas. Com alegria que eu estou aqui para realizar esse culto e quero começar lendo a palavra, Salmo número 15. Salmo número 15 diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui está a preocupação do homem de Deus, o salmista Davi, perguntando: quem habitará no teu tabernáculo? E vem a resposta com essas qualidades daquele e daquela que vai morar com Deus, daquele e daquela que espera a vida eterna com Jesus Cristo. Nós queremos orar a Deus. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas, estamos aqui, ó Deus, reunidos em torno desta palavra, a palavra de Deus, a palavra que sai e não volta vazia, esta palavra que tem o poder de transformar vidas e situações. Nós estamos aqui, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito Santo, para anunciar as Tuas maravilhas, para cantar, para pregar, para rogar as Tuas bênçãos sobre cada ouvinte, sobre cada casa, cada família, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor. Vem derramar as Tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Distintos irmãos, distintas irmãs, meus caros ouvintes, caras ouvintes, vamos falar um pouquinho aqui sobre 2 Coríntios 3:2. Vós sois a carta de Cristo. Vou repetir. Vós sois a carta de Cristo. Quero pensar um pouquinho sobre essa situação com vocês. Primeiro, que a carta é um documento destinado a estabelecer comunicação entre as pessoas, entre as famílias. A carta é um gênero textual com remetente e destinatário. Há alguém que escreve a carta e há alguém que recebe a carta no outro lugar. Se caracteriza a carta pela sua singularidade e com interlocutor específico. Há alguém singularmente do outro lado que recebe, e você, que é o remetente, é também uma pessoa especial. Atua a carta como um diferencial. Então, quando ele diz, vós sois a carta de Cristo, isso é que faz o diferencial. É uma apresentação do remetente. Quem remete a carta fala em seu nome, fala das suas habilidades, enfim, em termos evangélicos, somos um acompanhamento
posição divina para influenciar o mundo em suas contradições, em sua escuridade, em seus enganos, em suas fraudes, em suas mentiras. Somos a carta de Cristo. Você deve ser uma carta de Cristo. Não só carta, somos cartas vivas, endereçadas às pessoas amedrontadas, no caso evangélico aqui, em nosso contexto, endereçadas às pessoas amedrontadas, às pessoas tristes, enlutadas, perdidas em meio à escuridão espiritual, pela qual atravessa o Brasil, atravessa o mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Ele está dizendo que eu sou luz, que você é luz. E a luz só tem sentido se ela é acesa no meio da escuridão. Acesa no meio da escuridade, ela afasta a escuridade, ela afasta a escuridão e ela espalha o seu brilho. Luz que precisa de lugares estratégicos. Todos nós aqui estamos em lugares estratégicos, em nosso bairro, em nossa cidade. E o Senhor está dizendo que a gente tem que ser luz lá onde você está. Luz onde você trabalha, onde você mora. Sim, porque somos cartas vitais para a vivificação de uma geração desesperada. Uma geração que está num estado de morte. Nós estamos num estado de perdas. E muitas pessoas perderam o sabor da vida, se tornaram insossas, que ainda não experimentaram a salvação em Cristo Jesus. Como cartas vivas, nós precisamos ser endereçadas a essas pessoas que estão atribuladas, chorosas, entristecidas, cheias de perdas e mais perdas. Mas além da luz, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Metáforas extraordinárias que Jesus usa. O sal, você não vê o sal na comida, mas você sente o sabor do sal na comida. Nós fomos enviados como sal, não para salgar, mas para temperar essa sociedade que está em convulsão, que essa sociedade que caminha para a morte, que caminha para a destruição. Você deve ser sal da terra. Você deve ser alguém que dê sabor onde não há mais sabor, que dê gosto para as pessoas que já estão desgostadas da vida. Você é sal da terra. Somos, sim, irmãos e irmãs, epístolas viventes, remetidas para pessoas e famílias que estão completamente desfiguradas ou em processo de desfiguração, apequenadas pelas discriminações desse mundo injusto, desse mundo cheio de incertezas. E Jesus nos comparou a uma outra metáfora. Ele nos diz que somos fermento que movimenta a massa para o crescimento.
Você não vê o fermento na massa, mas quando a massa é levada à temperatura alta, ela cresce por causa do fermento. E o fermento precisa estar com validade. Porque se o fermento estiver com validade vencida, a massa vai solar, a massa não vai crescer. Então, você deve fermentar a massa de pessoas, de homens, mulheres, crianças que perderam o sentido da vida, que estão em busca de um sentido da vida, ou desanimaram até em buscar esse sentido. É para essas pessoas que nós somos cartas de Deus. Cada seguidor de Jesus é uma carta única e especial. Detentor ou detentora de uma autoimagem, de um autoconceito. É imprescindível refletir sobre esse aforismo grego, conhecido de muitas pessoas: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer, e nos conhecendo, nós vamos ser bênção na vida das demais pessoas. Segundo Provérbios 27:3, somos aquilo que imaginamos. Não podemos pensar também além do que convém, mas também não podemos pensar menos do que convém. Temos que ter esse autoconceito, um bom autoconceito, uma boa imagem de nós mesmos. Então nós precisamos então gerenciar corretamente os nossos pensamentos, para que o povo leia, mesmo aqueles que passam correndo por nós, possam ler. Vós sois as missivas de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser psiquicamente saudáveis. E dependemos da alegria gerada pelo Espírito Santo de Deus. A alegria do Espírito. Uma carta cheia de alegria. Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Coisa linda isso. Já se olhou no espelho? Olha no espelho de vez em quando. Aprenda a sorrir para você mesmo. Aprenda a dar gargalhadas, boas gargalhadas. Isso é bom para a sua saúde e é bom para você como epístola de Deus. O coração alegre aformoseia o rosto. A alegria espiritual poderá até reduzir a obsessão pelos exagerados cuidados com a aparência e pelo culto ao corpo. Pastor, mas eu estou usando máscara. Mas quem está alegre, os olhos revelam a alegria do coração. Coração alegre, irmãos e irmãs, adorna, decora, embeleza e enfeita a pessoa. Todo mundo sente. Até os animais sentem quando a pessoa está alegre. Rejuvenesce, impulsiona e repõe a energia física necessária. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque Provérbios 17:22 diz: um coração alegre faz bem como remédio, faz bem ao corpo.
Realmente a alegria do Senhor é a nossa força, como eu citei. Como cartas vivas de Cristo, nos alegramos, regozijamos, exultamos, contamos e ouvimos histórias e fatos relevantes, edificantes. E essas situações desencadeiam os hormônios da felicidade para o nosso corpo e influencia as demais pessoas que estão ao nosso redor nos lendo. Sim, irmãos e irmãs, caros ouvintes, os destinatários das cartas vivas precisam perceber que além de pensamentos nobres e de alegria espiritual, existe o amor a si mesmo. Por quê? Porque é difícil amar a Deus, que é Espírito, e não amar a si mesmo. Quem não se ama, não ama a Deus, nunca viu Deus. Como é que vai amar a Deus se não ama a si mesmo, que é palpável? Quem não ama a criação de Deus, a si próprio, não pode amar o Criador, o autor do projeto. Amar a si mesmo é gostar de si mesmo, é gostar de si mesmo, é ser grato pelo que é levantar com alegria no coração, dizendo graças a Deus pela vida, pelo novo dia. Se eu me descubro como criação divina, num processo de construção permanente, eu descobrirei os meus destinatários, homens e mulheres atribulados nesses momentos de dificuldade. Serei lido por eles. Eles terão interesse no conteúdo dessa carta viva, que somos nós. Aleluia! Cartas vivas têm autoestima, confiam no Criador, confiam em si mesmas. Não são melhores nem piores. Nós somos diferentes. Cartas vivas são como outdoors. Lá em Abacuque 2:2, eu acho que é o endereço dos outdoors, que diz assim, tem uma mensagem bem legível, até quem passa correndo consegue ler. Até quem passa correndo. As pessoas estão prontas para ler essa carta que sou eu e você. Como peregrinos e peregrinas em terra estranha, vamos semeando as boas sementes do Evangelho, acrescentando a importância do sorriso no bordado que estamos tecendo aqui. Como se estivesse fazendo um bordado, um tapete, um lençol decorado. Estamos tecendo. Os sorrisos fazem um bem enorme para nós e para as pessoas, especialmente para aquelas que perderam a graça da vida, a graça de viver. Basta um sorriso e passo a voar. Basta um sorriso e passo a voar, diz a música. Outra melodia diz, basta um sorriso e um aceno, uma voz suave, uma canção. Basta que em nós haja um motivo. Diz a outra canção. Veja, basta um sorriso, basta um aceno, basta uma voz suave, uma canção e um motivo para viver. Desse modo nós vamos tecendo a vida com arte.
são os antídotos contra tudo que não presta nesse mundo. São os antídotos contra a desesperança. Somos, na maioria das vezes, a única Bíblia que a maioria das pessoas pode ler diariamente. Sabia disso? Pois é. Sorrisos, gentilezas, olhares e a boa tonalidade da voz reduzem mal-estares, abrem as portas do nosso dia e do dia das demais pessoas. Sempre, irmãos e irmãs, sempre existe algo que justifique esse saudável e necessário comportamento. E você vai descobrindo o melhor que existe em você. O melhor que existe em você vai se revelando. E que o aqui e agora é o que vale mesmo da vida. Finalmente, com os sorrisos visíveis, a voz e o olhar foram potencializados. Os olhos ganharam protagonismo de acessibilidade no convívio social. Se já foi mal olhado, alguém te olhar com ódio, com raiva, com desdém, com indiferença? Pois é. Agora você vê o seu olhar com bons olhos, com gentileza, seu olhar com amor, como isso vai mudando. É a comunicação não verbal. O olhar funciona como duas janelas em nossas vidas, janelas abertas para a humanidade, com olhares de compaixão, olhar de mansidão, olhar de misericórdia. Foi desse modo que Jesus olhava as pessoas. Jesus olhava para os olhos das pessoas. Em meio ao distanciamento físico, com rostos cobertos e o medo do contágio, estamos descobrindo a importância do olhar evangélico, que inspira, que motiva, que entende as pessoas. A respeito de Jesus, o nosso modelo, o profeta Isaías escreveu: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Ele tinha uma voz firme, mansa e com poder transformador. Ele falava com autoridade e com poder. E desse timbre de voz, ou melhor, é desse timbre de voz que necessitamos no mundo de disfarces, de ocultação, da realidade e de corrupção. Humanamente falando, Jesus tinha uma estatura mediana, olhos castanhos, pele morena, vestia um vestuário comum, sujeito às mesmas necessidades como as demais pessoas. A Bíblia diz que não tinha beleza, não tinha bens materiais, mas o Espírito repousava sobre ele. Ele foi a carta viva de Deus para homens e mulheres contagiados pelas trevas. Ele foi a carta viva de Deus, o verbo de Deus se fez carne. E de acordo com 2 Coríntios 2,15, somos cartas vivas e perfumadas em meio à podridão do pecado e do odor desagradável de todos os tipos de violência e de poluição moral, ética e espiritual. Imoralidades escritas, visuais e auditivas. Cartas vivas, o bom perfume de Cristo aí.
Somos o bom perfume de Cristo numa cidade com toxicidades, que adoecem as pessoas, que destroem amizades, que cancelam os opostos, que destroem os estranhos. Amados irmãos e irmãs, os moradores da nossa cidade, do nosso bairro, precisam experimentar o bom perfume de Cristo que exala de suas cartas vivas. Precisam receber as notícias da vida abundante que há em Cristo. Esse cheiro agradável atravessa paredes, muros, fronteiras, cuidando dos nossos jardins, as borboletas virão até nós. Que o Senhor te abençoe. Seja uma carta viva, uma carta perfumada na cidade, no bairro onde você está. Amém? Te agradecemos, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso e queremos orar pelos lares, pelos ouvintes, pelos que estão enfermos, adoentados. Senhor Deus, nós te pedimos que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Que onde houver trevas, que a luz penetre nesse momento, Senhor. Onde houver confusão, que haja acordo, que haja compreensão, que haja reconciliação. Deus, nós te pedimos que cada lar receba a visitação do teu Espírito nesta hora, Senhor. Repreendemos o espírito de morte, repreendemos o espírito de discórdia, repreendemos o espírito de desavença, de brigas, em nome de Jesus. Senhor, enche esses corações de paz, de amor agora, Senhor Deus. Repreendemos todo tipo de vício, Deus, todo tipo de violência contra as mulheres. Repreendemos, ó Deus, todo espírito de feminicídio, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada lar. Abençoa as mulheres, ó Deus. Abençoa as crianças, abençoa os idosos, abençoa os enfermos, todos em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém. Amém.